Retomando então o nosso estudo do livro A Gênese, nós estamos nesses dois últimos encontros, nesse e no anterior, fazendo um trabalho diferenciado, porque eles tratam de 3 capítulos aqui do livro A Gênese, em que Kardec abordava sobre a formação do nosso planeta, sobre as eras geológicas que nós vivemos, e nesse caso a importância para Kardec desse capítulo, como nós vimos anteriormente, era exatamente trazer uma justificativa para contestar a ideia da formação do universo, começando lá pela astronomia geral e chegando aqui na formação do nosso planeta, assim como também a própria origem da vida, contestando a Gênese bíblica. Então ele trouxe uma fundamentação bastante profunda, naturalmente sustentada pelo conhecimento que se tinha no século XIX, e então para nós seria muito mais um estudo, e seria um estudo bastante longo, demorado, pela quantidade de informações que ele traz, seria muito mais voltado para satisfazer para nós uma curiosidade sobre o conhecimento que se tinha naquela época, sendo que hoje, no século XXI, nós temos muito mais informações, inclusive com informações bem diferentes daquelas que se tinha naquela época. Então, nós fizemos um trabalho resumindo na primeira parte no estudo anterior, e nós vamos concluir nesse nosso estudo de hoje com um pequeno vídeo que nós vamos assistir, e depois nós prosseguiremos a partir do capítulo número 10. Então, os capítulos 7, 8 e 9 vão ficar resumidos então nesses dois estudos. Para quem quiser mais informações a respeito desses temas estudados pela química, pela física, pela geologia, até mesmo pela astronomia, basta fazer uma consulta natural nos livros didáticos que nós temos na atualidade, assistir a documentários que são produzidos pelo Discovery, pelo National Geographic, pelo The History Channel, enfim, temos ali um farto material sobre essas teorias científicas da atualidade. E teorias, inclusive, que vão se aprimorando com o passar do tempo, para depois chegarmos naquilo que é o mais, poderíamos considerar como definitivo para nós. Então, como eu coloquei para vocês, Kardec precisava desse embasamento porque ele vivia numa época em que havia necessidade de contestação de uma realidade, de uma verdade, entre aspas, religiosa, assim como também a própria ciência, que tentava apresentar os seus argumentos de acordo com as possibilidades que se tinha naquela época. Inclusive, a gente lembra que o livro da Evolução das Espécies, que nós vamos ver aqui um trechinho daqui a pouquinho, um pequeno comentário sobre ele, quando Darwin lançou, ele foi exatamente 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, Kardec em 57, Darwin em 59. E foi um livro que não apenas satisfez o mundo científico com essa visão da evolução das espécies para tratar da questão da vida, mas também trouxe uma grande revolta da parte da igreja e até mesmo de meios da sociedade, que também não aceitava aquela ideia. Tanto que muitas charges foram feitas, muitos comentários, a própria igreja, que Darwin pertencia à igreja anglicana, ele foi excomungado da igreja por causa do lançamento desse livro, que contestava a criação divina, mas falava principalmente, um grande absurdo que se tinha naquela época, era sugerir que o homem era descendente do macaco. Então o orgulho do ser humano acabou falando mais alto, acabou gritando, na verdade, e aí então também houve uma grande rejeição. Então de lá para cá, algumas das ideias de Darwin também já se modificaram, mas seguindo essa mesma linha de pensamento que ele trouxe, da evolução, mas evoluindo de uma forma diferente, porque a ciência, se aprofundando mais na parte da genética, na parte da biologia, trouxe para nós uma visão que era impossível naquela época, dada a restrição, a limitação tecnológica.
deles, né? Não, eu acho que não, Brás, porque o Darwin, na verdade, ele trazia para nós informações sobre o mundo material e Kardec sobre o mundo espiritual. Então nós podemos dizer que, na verdade, Kardec pegou carona com Darwin, né? E essa era uma teoria também que Darwin ele apresentou esse livro em 1859, mas a viagem dele já durava muito tempo. Ele fazia essas viagens já. Quando a gente pega, por exemplo, a viagem dele pelo Beagle, depois pesquisem para mim, por favor, quando foi a viagem dele lá para Galápagos, a gente vai ver que foi muito antes de se falar qualquer coisa a respeito do Espiritismo. Então, nesse sentido de falar da evolução do ser humano, Kardec sim pode ter se embasado tanto em Wallace como também no próprio Darwin, que eram dois naturalistas que trabalhavam com essas teorias. Então Kardec, como ele tinha preocupação de pegar informações da ciência para falar de questões que a ciência abordava, então ele não tinha nenhum tipo de preocupação em apresentar essas teorias que eram apresentadas como sendo para nós uma fundamentação desses temas, né? Então, por isso a importância dele. No estudo anterior nós vimos, antes de começarmos a fazer os estudos propriamente, eu coloquei para vocês aqui um áudio que foi exatamente a Bíblia, que foi interpretada por Cid Moreira naquele capítulo que trata da formação do universo, né, que seria ali o primeiro capítulo do livro Gênesis. E aí então nós vimos ali, né, que todas as 1831, obrigado. Então a gente vê aqui Galápagos 1831, ele foi lançar esse livro quase 30 anos depois, né? 31 ou 35. Bom, que seja, né? Então nós temos ali quase 30 anos depois, ele passou 30 anos elaborando essa teoria, né? Então, bastante tempo, 25 anos então, elaborando essa teoria para depois lançar o livro. Então não foi uma coisa que apareceu de uma hora para outra. Enquanto que Kardec começou a trabalhar com o Livro dos Espíritos em 1855. Né? Ou seja, em 55 para 59, e em 57 ele teve 2 anos de trabalho, e Darwin já trabalhava quase 30 anos com isso. Né? Então a gente vê que não existe assim, uma relação de linhas de pesquisa semelhantes entre os dois. Mas muito bem, então no livro Gênesis, tivemos ali aquela formação mitológica, né, do nosso planeta, do universo inclusive, e aí então eu trouxe para vocês 2 vídeos do Marcelo Gleiser, né, que é um físico brasileiro que faz um trabalho bastante sério nos Estados Unidos. E aí então, naquele programa Poeira das Estrelas, que foi exibido no Fantástico da Rede Globo, ele falava, né, em vários episódios, falando desde a formação do universo até a origem do homem e tudo mais. Então a gente viu alguns dos capítulos, 2 dos capítulos que tratavam especialmente sobre a formação do nosso planeta, a formação do Sol, a formação da Lua, que Kardec também apresentava teorias no livro Gênesis, mas uma teoria que era o que eles tinham naquela época, mas já vimos de uma forma muito diferente. E a partir desses capítulos, então, 7, 8 e 9, a gente traz informações mais atualizadas, que é muito mais interessante para nós, e nós não temos necessidade de ficarmos presos tanto tempo nesses capítulos, exatamente porque, para nós, que já temos afinidade com o Espiritismo, que já estudamos a doutrina espírita, nós não precisamos ser convencidos de que a Gênese bíblica nada mais é do que uma mitologia. Naquela época, sim, ele tinha necessidade de convencer as pessoas, para mostrar, sim, por A mais B, que Deus não criou o mundo em 6 dias, mas que houve uma evolução, houve um processo de leis naturais, né, sustentados por leis naturais, que criaram, né, tudo aquilo que existe, que criou tudo aquilo que existe hoje no nosso universo. Então, para nós, a gente simplesmente passa por isso, e como eu falei para vocês, quem quiser se aprofundar um pouco mais nessas questões científicas, é só acessar no YouTube aí um bom documentário sobre esses temas, que vai sair muito bem informado. Muito bem, eu vou colocar para vocês aqui então, para a gente poder concluir essa parte, mais um vídeo do Marcelo Gleiser também. Vai ser o episódio número, deixa eu ver aqui, episódio número 10, que fala sobre a origem da vida. Tá? 10 minutinhos, a gente ouve
Essa passagem depois eu leio para vocês aqui um comentário rapidinho sobre Darwin, que foi uma nota de rodapé aqui do livro Gênesis, do livro A Gênese, e depois a gente parte para o capítulo 10, que fala sobre a Gênese espiritual, que a gente já começa a entrar novamente na linha dos estudos doutrinários, que são exatamente o nosso objetivo, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o áudio, o vídeo, né? Mas vocês vão ver o áudio e nós voltamos em seguida. E mais uma vez eu vou colocar só o áudio, porque muitas das conexões ou da forma como vocês acessam o Pautalk não vai permitir assistir o vídeo, né? Assistir ao vídeo. Então, só o áudio já é o suficiente para a gente ter um pouco de informações também. Então vamos lá. O físico Marcelo Gleiser vai em busca da explicação científica para a origem da vida na Terra. Será possível que os primeiros organismos vivos tenham chegado ao nosso planeta de carona num asteroide? A busca pela origem do universo é apenas uma das muitas dúvidas existenciais que já nos fizeram perder noites de sono. Se hoje aceitamos a teoria do Big Bang como a versão da ciência para o princípio de tudo, ainda esperamos por respostas para muitas outras perguntas. Uma das que mais tem intrigado cientistas ao longo dos tempos é o tema do capítulo de hoje. Nosso planeta é cheio de vida. É impressionante a variedade de animais no ar, na terra, no mar. Quem que nunca se perguntou de onde que surgiu isso tudo? De onde que veio a vida na Terra? E quando? Vida é uma dessas coisas que é mais fácil identificar do que explicar. Até hoje, não existe uma definição única para a vida. Mas sabemos que seres vivos interagem com o mundo à sua volta, absorvendo nutrientes e energia. Seres vivos crescem e se reproduzem. Ao se reproduzir, passam suas características de geração para geração. Características podem mudar acidentalmente. Essas mudanças são as mutações genéticas. São elas que permitem que seres vivos se adaptem a ambientes novos. Portanto, a vida está ligada à transformação e reprodução. Mas se olharmos à nossa volta e procurarmos pelo que existe de mais antigo na história da Terra, encontraremos matéria sem vida. Pedras são feitas de minerais, como o silício e o quartzo que compõem a areia da praia. Água é feita de hidrogênio e oxigênio. Nada disso é vivo. Como então que num passado distante, durante a infância da Terra, essa matéria se agrupou e veio a dar origem a seres vivos? Essa passagem do inanimado ao animado é o grande mistério da origem da vida. Frankenstein, clássico da literatura tantas vezes adaptado para o cinema, conta a história do médico louco que queria dar vida a um cadáver usando eletricidade. A ciência moderna mostrou que o Dr. Frankenstein não era tão louco assim. Em 1953, um jovem químico americano da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, tentou reproduzir em laboratório as condições iniciais para a vida. Ele juntou compostos químicos que se acreditava existir na Terra primitiva com um ingrediente fundamental: eletricidade. O cientista é Stanley Miller,
hoje com 76 anos e muita dificuldade para falar por causa das sequelas de um derrame. E este é o laboratório em que ele entrou para a história da ciência. What did you put inside? Pergunto ao Dr. Miller o que ele pôs dentro dos tubos que simulavam a atmosfera primitiva da Terra. The reduced gases and water. Ele me conta que misturou água, hidrogênio, amônia, gás metano e gás carbônico. Era o que existia em abundância nos primórdios do nosso planeta. Apenas matéria inorgânica. Stanley Miller imaginou um mundo primitivo com tempestades elétricas constantes. Por isso, aplicou uma corrente elétrica à sua mistura. Oh yeah, the spark. O resultado da experiência foi surpreendente. And what did you find? Amino acids. A corrente elétrica fez com que os compostos se reagrupassem, dando origem a aminoácidos. Aminoácidos são compostos essenciais que existem em todos os seres vivos. 22 aminoácidos compõem a matéria-prima da vida, o código da vida, presente em cada célula de cada ser vivo, o DNA. Com essa experiência, Stanley Miller demonstrou que é possível no laboratório formar as moléculas que compõem todos os seres vivos. O químico inglês Leslie Orgel, do Instituto Salk, também em San Diego, é um dos maiores especialistas do mundo na origem da vida. We don't know many things for sure. Uma coisa que sabemos com razoável certeza, afirma ele, é que a idade da Terra é de cerca de 4 bilhões e meio de anos. E que as primeiras formas de vida surgiram 1 bilhão de anos depois. Eram organismos primitivos não muito diferentes das bactérias que conhecemos hoje. The second question. A grande pergunta que ainda não conseguimos responder, diz ele, é como esses aminoácidos, as substâncias essenciais, conseguiram se agrupar em moléculas cada vez mais complexas e maiores, até chegar à vida. Para entender essa pergunta, pense nas letras do alfabeto. Se você apenas juntar letras, de qualquer maneira, uma depois da outra, dificilmente sai alguma palavra compreensível. Somente letras na ordem correta formam palavras com significados claros. Com a evolução biológica foi o mesmo. We think it could only... Leslie Orgel diz que a única explicação para como os seres vivos mais primitivos foram se aperfeiçoando é a teoria da evolução das espécies, de Darwin. Segundo Charles Darwin, naturalista inglês do século XIX, organismos vivos são capazes de se adaptar ao meio em que vivem e de transmitir essas características aperfeiçoadas a seus descendentes. But there must be Mas Leslie Orgel admite que ainda falta uma peça do quebra-cabeças. Para tudo fazer sentido, diz ele, é preciso que moléculas primitivas tenham adquirido, em algum momento, a capacidade de se reproduzir. Ou seja, é preciso que exista vida. E como surgiu essa primeira fagulha de vida é o grande mistério. Um cientista sueco chamado Svante Arrhenius, ganhador do Nobel de Química de 1903, propôs uma teoria audaciosa de que a vida teria chegado na Terra de carona. Segundo ele, micro-organismos primitivos teriam vindo de outros lugares do universo a bordo de asteroides, e aqui na Terra teriam encontrado as condições ideais para se desenvolver. Esse é o conceito de panspermia. A palavra significa vida em todo o cosmos. Na própria Universidade de San Diego, me encontro com o químico Gustav Arrhenius, neto do cientista que propôs a ideia de panspermia. Ele lembra que no começo do século passado, a ciência acreditava que o universo era eterno. Era natural que se pensasse o mesmo da existência da vida. É por isso que o avô dele sugeriu essa ideia de que a vida poderia se propagar pelo universo. Hoje, o neto Gustav Arrhenius aposta numa teoria diferente.
Para ele, a vida pode perfeitamente ter surgido no nosso planeta, mas não no mar, como muitos cientistas acreditam, e sim em pequenas poças, nas rochas ou no barro. Dessa forma, a água, substância essencial para a vida, estaria presente na quantidade ideal, sem diluir os nutrientes essenciais para a formação dos primeiros seres vivos. Pergunto a Stanley Miller o que ele acha. Se a primeira fagulha de vida começou na Terra ou veio de fora, a bordo de meteorito. Started here. Tenho certeza de que começou aqui, afirma ele. De qualquer modo, se veio de fora, como é que a vida começou lá fora? Boa pergunta. Estamos cada vez mais próximos de uma resposta sobre a origem da vida. Ou talvez parte dela. Porque talvez ela se esconda em algum canto do universo. Afinal de contas, a Terra não é o único planeta onde a vida pode ter nascido. Mas para descobrir, precisamos explorar o espaço. No próximo domingo, vamos ao Havaí subir a montanha onde ficam os maiores telescópios da Terra. Aqui vamos conhecer os cientistas que estão descobrindo os limites do universo. Bom, esse documentário, então, essa série de documentários, ela foi produzida em 2006, né? Nós estamos já há 9 anos depois desse período, então mais informações chegaram. Essa parte da panspermia, que fala sobre a origem da vida no espaço e tendo vindo para cá, ela já é mais aceita do que simplesmente mais um argumento que apareceu, né? Então a gente vê isso hoje em outros documentários também, e ela acaba tendo o mesmo peso que teve também aquelas teorias que tiveram, né? Aquelas teorias que falavam sobre a origem da vida aqui no nosso planeta, naquele processo químico, né? Ou eletroquímico que nós tivemos mostrado ali por aquele cientista, que inclusive já desencarnou, né? De tempo para cá. Então nós tivemos ali tanto a panspermia, como também a origem da vida aqui no nosso planeta, são as duas teorias mais aceitas que, seja lá qual for, já sai então da ideia da vida criada simplesmente por uma vontade divina da forma como é apresentada na Gênese. Como eu falei para vocês, nós temos aquelas duas correntes filosóficas, vamos dizer assim, que fala sobre a origem de tudo, a origem da vida que nós temos aqui no nosso planeta, e mesmo no universo, que é exatamente a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo. E o detalhe interessante é que o criacionismo, que é essa teoria baseada na Bíblia, ela já não tem mais tanta força como tinha no passado. E a ideia evolucionista, o ponto principal do livro que fala da origem das espécies, de Darwin, ele não fala sobre a origem da vida, ele fala sobre a evolução das espécies. Então hoje é muito interessante aqueles que não aceitam a Bíblia, aqueles que abraçam, por exemplo, né, a ideia do ateísmo. Todo mundo diz assim: olha, eu não aceito aquilo que está na Bíblia, eu aceito aquilo que Darwin fala. Só que Darwin não fala. Esse é um equívoco que nós temos hoje. Então, são argumentos que são utilizados muito mais para poder contestar sem ter o conhecimento necessariamente. Então Darwin fala a evolução das espécies. Ele não fala sobre a criação das espécies. Então esse é um ponto importante. E aí então a doutrina, né, como a gente sempre comenta, vem como aquele elo conectando esses dois pensamentos, dizendo que sim, houve uma evolução da vida a partir da criação, e sim, a vida foi criada a partir de uma inteligência suprema. Então não foram nos moldes, não foi nos moldes que foram apresentados na Gênese bíblica, mas certamente tudo aconteceu por uma inteligência, né, toda causa inteligente traz um efeito inteligente. Então a vida, nesse caso, seria esse efeito inteligente como consequência dessa causa inteligente também.
Então, esses documentários serviram para que nós tivéssemos uma visão mais atual, né, embora já defasada aí 8 anos, mais atual dessa informação que nós temos da ciência da atualidade. Então eu falei para vocês que era do capítulo 7 até o capítulo 11, até o capítulo 9, mas na verdade até o capítulo 10. Porque esse capítulo 10 fala também da gênese orgânica. E nós já vimos aqui, né, que a criação veio através desses processos, pelo menos são as teorias mais aceitas na atualidade. E tem também uma terceira teoria que durante um bom tempo ela foi aceita, mas felizmente ela acabou perdendo força, que era da geração espontânea. Só para ter uma ideia de como isso funcionava, era muito comum, por exemplo, você ter num paiol, né, onde se armazenava comida, milho, por exemplo, armazenado, e aí tudo bem fechado, tudo bem certinho, e depois de um tempo apareciam então ratos que se alimentavam daqueles grãos. E aí as pessoas ficavam intrigadas, como esses ratos apareceram ali. E a ideia era exatamente isso, surgiram do nada. E isso durante muito tempo, muita gente se divertiu com isso. Uma outra situação também era a carne, por exemplo. Você deixava uma carne guardada, depois de um tempo a carne apodrecia. Como acontecia, por exemplo, num cadáver. Sepultavam um cadáver, fechavam, nada entrava, nada saía, de repente fui abrir aquele estado de putrefação, cheio de vermes ali, naquele material orgânico. Então comida também é a mesma coisa, você colocava uma laranja em cima da mesa, deixava ali um tempo, ou um pedaço de pão, qualquer tipo de alimento, de repente ele começava a embolorar, apodrecer e apareciam vermes. Então durante muito tempo se acreditava que esses seres que apareciam nessa matéria apareciam espontaneamente do nada, simplesmente surgia. Só que depois de um tempo fazendo novas experiências foram entender, principalmente a partir dessa época de Kardec, também quando nós tivemos ali Louis Pasteur, por exemplo, fazendo as suas experiências, e outros cientistas explorando principalmente a microscopia, entendendo a existência dos micróbios, dos seres microscópicos, né? E depois também entendendo a própria contaminação, as moscas, nesse caso, que levavam, né, que colocavam seus ovos nesse alimento e depois surgiam suas larvas. Isso, durante muito tempo, não era compreendido. E a partir dessa época do século XIX, e a gente vê assim que século XVIII a século XIX foi um período muito rico para a ciência. Quantas descobertas surgiram para a química, para a física, para a biologia, para a astronomia. Até mesmo, né, para a própria economia também, nós tivemos a Revolução Industrial naquela época, nós tivemos ali o positivismo trazendo novas ideias, o próprio a gênese do socialismo, lá com o marxismo também naquela época. Então várias linhas de pensamento surgiram nesse período. E naturalmente a própria doutrina espírita não podia chegar numa época diferente. Então nós vemos que não foi por acaso, com tantas descobertas em vários ramos da ciência estimulando a racionalidade da humanidade, nós tivemos então uma doutrina que explorava também essa mesma racionalidade e não simplesmente fundamentada na fé. Então nós vimos que essa parte da geração espontânea, a partir dessas descobertas, foi completamente descartado. Então, tanto a origem do espaço, a origem a partir dessas condições físico-químicas que nós tínhamos ali naquele período do início, né, que seria ali 1 bilhão de anos depois da formação do nosso planeta, que tem 4,5 bilhões de anos. E depois também surgiu essa teoria da geração espontânea. Então já eliminamos uma, né, tivemos agora só essas duas por enquanto, e vamos ver o que a ciência vai mostrar para nós. Essa criação dos aminoácidos, os aminoácidos são compostos orgânicos que permitem aos seres vivos sintetizar, produzir as proteínas que promovem a sua evolução, o seu desenvolvimento. Então, tantos aminoácidos podem ter sido criados, como no caso foram reproduzidos em laboratório por Stanley Miller, e nós vimos também aminoácidos que poderiam ter vindo nos cometas. Ou seja, água congelada, essa água congelada continha esses elementos, e aí então chegando aqui no nosso planeta, acabou propiciando esse desenvolvimento. Então, a ideia dos aminoácidos começa também a ser explorada, né? Mas ninguém sabe também como isso surgiu. Então, na verdade, eles estão juntando quebra-cabeça. Acharam os aminoácidos, depois vão procurar as proteínas, mas a pergunta é como tudo isso evoluiu?
É aí que ninguém sabe, né? Aqui no nosso livro A Gênese, tem uma observação de rodapé que é interessante só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Charles Darwin, né? Então, ainda no século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin publicou os resultados de suas pesquisas no campo da evolução das espécies no seu famoso trabalho Da Origem das Espécies pela Seleção Natural. Segundo Darwin, as espécies teriam evoluído umas das outras pelo processo de seleção natural, ou seja, os indivíduos mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente apresentam maior probabilidade de gerar uma prole que herde as suas características genéticas, que por sua vez sofrem imperceptíveis mutações genéticas de geração para geração. Ao longo dos evos, o acúmulo de pequenas mutações nos genes dos indivíduos mais aptos acaba resultando em grandes modificações e aperfeiçoamentos em relação à, digamos assim, primeira geração daquela espécie. Alterações às vezes tão significativas que resultam em novas espécies bastante diversas daquela original. Assim sendo, a teoria mais aceita pela ciência atualmente é a de que todas as espécies existentes no planeta estão de alguma forma interligadas, da mais simples à mais aperfeiçoada, provindo todas de um único indivíduo que teria surgido há aproximadamente 3,6 bilhões de anos, né? O grande desafio nos dias de hoje é o de se determinar como teria surgido esse primeiro indivíduo, ou seja, como teria surgido a vida no planeta Terra. Então, essas são as colocações, né, que nós encontramos a partir da visão de Charles Darwin. E também a gente lembra sempre, né, que quando a ciência daquele período, né, bom dia pessoal, a ciência daquele período trouxe para nós as informações, e como faltavam recursos tecnológicos para maiores explorações, a gente vê hoje, né, que nós temos grupos de ciências, principalmente financiados por universidades, por governos, que fazem explorações no fundo do oceano, principalmente naquelas fontes, né, geotermais, que são águas aquecidas por fendas vulcânicas no fundo dos oceanos, onde ali nós temos aquele caldo que contém vida orgânica ali dentro, que todo mundo se perguntava como isso surgiu, ou então em lugares que têm substâncias incompatíveis com a vida, mas mesmo assim trazem elementos orgânicos ali, trazem seres vivos vivendo naquele ambiente. Então tudo isso foi sendo observado a partir da evolução, até mesmo nas rochas também que foram estudadas, encontradas também micro-organismos, né, chamados, como nós vemos ali, extremófilos, que, como o próprio nome diz, são seres que vivem em condições extremas do nosso planeta. Então, se a vida naturalmente ela depende do oxigênio e depende da água, nós encontramos seres que vivem em ambientes que são completamente diferentes dessas características, né, das características desses ambientes naturais, e ainda assim estão vivas. E isso faz, né, aí traz a ideia para nós de que se esses seres vivos são capazes de viver nesses ambientes hostis, significa também que eles são capazes de viver, por exemplo, num cometa, em água congelada. Ou então em outros objetos astronômicos, né, como no caso luas ou planetas congelados, que poderia, em teoria, trazer vida orgânica. Então essas são as informações que nós temos na atualidade, né? Extremófilo. Tá, então esse que é o nome dos seres. Depois vocês pesquisando sobre os extremófilos, tanto no YouTube como também em qualquer outro texto, vocês vão encontrar isso. Vocês vão encontrar documentários sobre esses seres, né? Que são bem curiosos mesmo. A gente fica se perguntando como é que conseguem sobreviver, né? Já que na estrutura natural dependeriam de tudo aquilo que nós dependemos também, né? Então, são essas informações que a gente vai complementando com os conhecimentos da atualidade. Muito bem, então esses dois encontros que nós tivemos hoje foram então o resumo de tudo aquilo que Kardec apresentou para nós nesses capítulos, do capítulo 7 ao capítulo 10.
E como eu falei para vocês, nós fizemos esse resumo exatamente por não ter a necessidade de nós estudarmos isso com tanta profundidade, principalmente baseado naquele conhecimento do passado, e que hoje nós temos algo muito mais profundo, né, e também de muito mais fácil acesso para todos nós. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tá, então agora nós vamos aqui para o capítulo número 11, né, fazendo aqui já uma introdução dele, chamado então de Gênese Espiritual. Aqui já entramos diretamente no tema relacionado aos estudos espíritas. Que, como nós lembramos sempre, né, o Espiritismo, embora ele tenha interesse em explorar todos os campos de conhecimento, o seu foco principal trata exatamente da vida espiritual. Então, para nós, falar sobre a gênese espiritual, ou seja, a origem da vida no mundo espiritual, a origem do espírito, já é para nós um tema que é muito mais interessante. Bom, aqui o conteúdo desse capítulo fala exatamente sobre o princípio espiritual, depois a união do princípio espiritual e da matéria, a hipótese sobre a origem do corpo humano. Isso aqui vai ser bastante curioso, vocês vão depois acompanhar, né, a visão que se tinha naquela época e a visão que nós temos na atualidade, a encarnação dos espíritos, a reencarnação, emigração e imigração dos espíritos, também tema interessante, principalmente na atualidade, vivendo essa fase de transição planetária. Depois a raça adâmica, que seria ali o tema relacionado com os capelinos, né, como foi apresentado por Emmanuel e por outros espíritos também. Kardec fala sobre a raça adâmica, que também está relacionado com esse tema. E depois doutrina dos anjos caídos, aquela ideia da expulsão do paraíso, depois começa aqui a habitar o nosso mundo material. Então esses são os temas que nós vamos estudar dentro desse capítulo, Gênese Espiritual. Bom, começando aqui então, né, primeiro princípio espiritual. Aqui nesse capítulo, a partir desse capítulo, nós teremos poucas informações de rodapé. Como eu falei para vocês, a editora Celde traz para nós esses complementos para fazer uma atualização dessas informações. E desde o capítulo 6, que tratava da astronomia geral, até esse último capítulo, o capítulo 10, que falava sobre a gênese orgânica, passando pelo esboço geológico da Terra e teorias da formação da Terra, nós tínhamos ali muitas vezes rodapé que ocupava uma página inteira. E por que isso tudo? Né? Porque havia necessidade de reformular algumas ideias ou de atualizá-las. Porque o conhecimento, como nós vimos naquela época, estava restrito às possibilidades que eles tinham. Então isso foi sendo aumentado, né, com o passar do tempo. E aqui, então, a partir desse capítulo, nós teremos poucas informações, porque aí todo mundo vai aprender mesmo, né, todo mundo vai estudar de acordo com o que nós temos na atualidade. E também, embora aqui no livro A Gênese nós não tenhamos tantos complementos, outras obras que foram apresentadas para nós desde o lançamento dos livros de Kardec trouxeram outras informações que nos ajudaram a pelo menos pensar um pouco mais além daquilo que era possível na época de Kardec. Porque a gente lembra também, né, que Kardec ele teve o tempo que ele teve para desenvolver o seu trabalho foi de 12 anos. Então, em 12 anos, a gente tem sempre que pensar dessa forma, embora o trabalho dele tenha sido brilhante, e ele mesmo reconhece isso, foi apenas a origem dos estudos voltados para o mundo espiritual. Então, não pensemos que a doutrina espírita está fechada nos trabalhos de Kardec, porque ele mesmo não fechou. Só que, na verdade, apegados a essa ideia de que Kardec formulou tudo aquilo que era preciso saber, nós temos muitos estudos, ou muitas pessoas que estudam, acreditando que Kardec já é o suficiente para conhecermos a realidade do mundo espiritual. E do meu ponto de vista, eu vejo que Kardec deu ali, né, construiu para nós uma base, e em cima dessa base nós estamos então desenvolvendo o nosso grande edifício. Então, muitas informações que vieram, por exemplo, de André Luiz, falando sobre a evolução dos mundos, né? Basta a gente pegar esse livro que nós temos ali muitas informações, que não significa que André Luiz esteja trazendo uma informação definitiva, mas ele nos estimula a desenvolvermos as nossas ideias a partir de outros pontos de vista. Então isso vai se complementando cada vez mais. Então nós tivemos cientistas que estudaram
esse princípio espiritual, né, como Gabriel Delany, que também traz informações interessantes sobre isso. Nós temos experiências que foram realizadas com Cesare de Lombroso, com William Crookes, o próprio Leon Denis trazendo suas teorias também sobre as questões do mundo espiritual. Depois, a partir da década de 1930, nós chegamos ali, André Luiz, Emmanuel também fazendo um trabalho muito interessante, apresentando também outras teorias, como no caso, né, A Caminho da Luz, que é um livro muito interessante, O Consolador, que também traz respostas muito interessantes. Então, de lá para cá, nós tivemos também outras informações que foram se desenvolvendo. Então, Kardec trouxe muita informação, mas nós tivemos também mais informações que foram se encaixando, outras vezes até apresentando um caminho diferente, que também merece a nossa consideração. Não é pelo fato de não estar em concordância com aquilo que Kardec apresentou naquela época, em termos de teoria a respeito de alguma coisa, que simplesmente vai se descartar, se menosprezar, não considerando a possibilidade de ser uma nova forma de entender o mundo espiritual. Então, quando se apresenta uma teoria, teoria é teoria. Aquilo que é realidade não se discute. Mas uma teoria é uma forma de nós tentarmos entender alguma coisa. E Kardec apresentou muitas teorias, inclusive sobre essa realidade do mundo espiritual. Então, vamos estudar aqui essa parte do princípio espiritual e depois a gente vai complementando conforme os assuntos forem surgindo. Então, aqui no item número 1 desse capítulo 11, princípio espiritual, Kardec apresenta para nós o seguinte: a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não tem mais necessidade de demonstração que o princípio material. Então, até aqui a gente já começa na primeira frase, já começa a se perguntar se realmente essa colocação de Kardec tem fundamento. Porque ele diz que para nós o princípio espiritual é um fato que não tem mais o que questionar. Só que se nós pegarmos a ciência atual e perguntarmos, por exemplo, para médicos, para físicos, para químicos, e perguntar assim, o que você acha do princípio espiritual? Existe ou não existe? Nós veremos ali muitos desses que fazem parte desse universo científico que vão simplesmente negar, dizendo que nós somos resultados de reações bioquímicas do cérebro, que o pensamento, que a vontade, que o sentimento nada mais é do que uma reação que existe no cérebro. Quando o cérebro para de funcionar, tudo isso deixa de existir. Então, quando ele diz assim, não tem mais necessidade de demonstração, na atualidade, mais do que nunca, nós vemos que sim. Tanto que existe essa diferença entre o que existe no mundo religioso e o que existe no mundo científico, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito ao Espírito, são ideias completamente divergentes. Eles não se aceitam, eles não se afinizam, não concordam. Então muitas vezes a gente pensa assim, mas tem médicos que estudam sobre a existência da alma. Sim, médicos que têm as suas crenças, médicos que têm a sua fé. Mas não significa que a ciência que eles abraçam pensa da mesma forma. Então, na verdade, são pessoas que participam desse universo científico, que trazem suas próprias ideias e utilizam aqueles recursos oferecidos pela ciência para embasar cada vez mais aquilo que eles acreditam. Mas não significa que a ciência que eles seguem esteja de acordo com essa realidade. Então, para Kardec é muito fácil ele falar isso. Assim como para nós também é muito fácil nós falarmos isso, porque a realidade espiritual faz parte do nosso cotidiano. Nós lemos, nós estudamos, nós muitas vezes participamos. E aí então, quer dizer, você fala assim, existe espírito? Para nós é incontestável. Porque nós vivemos rodeados de contato com o mundo espiritual. A doutrina espírita se fundamenta nessa realidade. Mas quando nós falamos sobre o mundo de modo geral, nem todos estão de acordo. O Spock colocou bom dia, né? O problema está em não conciliar ciência e espírito. Pois é, mas a ciência depende de informações que são palpáveis. Então nós temos ali várias situações que são observadas, entendidas como manifestações espirituais, que a ciência apresenta um argumento contrário, como por exemplo problemas psicológicos, psiquiátricos. Então, ao mesmo tempo que nós temos
manifestações que são muito reais, existe também um certo preconceito por parte da ciência explorando esse campo, esse universo espiritual que nós temos hoje, né? A doutrina apresenta para nós, mas aí a ciência vai se importar por quê? Mas dentro do próprio espiritismo, nós temos grupos de cientistas que fazem experimentos, né? No caso, a Associação Médico Espírita é uma das principais, onde os médicos procuram compreender a existência do espírito estudando o organismo, ou conhecendo um pouco mais a influência dos espíritos, estudando o indivíduo, estudando o médium nesse caso. Mas a ciência, de modo geral, enquanto psiquiatras espíritas estudam essa influência espiritual, essa alteração de consciência que sofre o médium, nós temos muitos outros psiquiatras que chamam esses mesmos psiquiatras de malucos, por pensarem dessa forma. Então você pensa assim, mas a medicina e a psiquiatria está estudando. Pois é, está estudando isso e estão se estudando também, para saber até onde, né, vai essa crença, né, até onde eles estão misturando a questão da crença com a lógica. Então está faltando, na verdade, né, mais informações sobre isso, que esses pesquisadores estão buscando cada vez mais, mas ainda não é o suficiente para convencer o universo científico sobre essa realidade. Continuando, mais uma vez então aqui, né, a existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não tem mais necessidade de demonstração que o princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática, né? Só para a gente lembrar, o axioma, ele é... Deixa eu pegar para vocês aqui a teoria, que fica bem interessante a gente ler a definição correta delas para não levarmos a equívoco, né? Então está aqui, axiomas são verdades inquestionáveis, universalmente válidas, muitas vezes utilizadas como princípios na construção de uma teoria ou como base de uma argumentação. Então o axioma, na verdade, ele é uma verdade que é tão óbvia que não precisa ser provada. Um exemplo disso, né, que a gente vai pesquisando sobre como encontrar axiomas no nosso meio, basta a gente lembrar que no Brasil existe uma diferença entre classes sociais. Aí você vai olhar e se você tem ricos e você tem pobres, é fácil você chegar a essa conclusão. Então significa que essa diferença de classes é um axioma no nosso país. Ou seja, é uma coisa óbvia. Não temos necessidade de ter um experimento científico para comprovar isso tudo. Então Kardec coloca que a existência do mundo espiritual é um axioma. É algo que é óbvio, mas como a gente viu, não é tão óbvio assim. É claro que nós gostaríamos que todo mundo aceitasse com naturalidade, que a ciência, que a sociedade, que as religiões entendessem o espírito da mesma forma. Só que não é assim que funciona. Kardec tinha certeza por lidar quase que como um laboratório de médico. Para ele ele não tinha nenhum tipo de dúvida com relação a isso, porque para ele era tão claro. E mesmo para nós, que muitos de nós não temos a possibilidade de presenciar fenômenos, de participar de reuniões mediúnicas e tudo mais, muitos de nós, inclusive, sequer já teve algum contato com o mundo espiritual, já conversou com o espírito, já teve qualquer tipo de experiência, mas mesmo assim para nós é uma coisa clara. Aceitar o mundo espiritual, acreditar no mundo espiritual dessa forma, para nós não apenas é algo confortador, mas é algo que a nossa inteligência já não consegue mais descartar. E continua aqui para nós. O princípio espiritual se afirma por seus efeitos, como a matéria por aqueles que lhes são próprios. Então, o princípio espiritual se afirma pelos efeitos, significa exatamente por aquilo que pode ser observado. E aí, nesse caso, né, para poder observar a existência do espírito, há a necessidade de nós presenciarmos os seus efeitos. Então não é apenas uma questão de fé. Se você fala para alguém que participa de qualquer outra religião, você vai perguntar assim, você acredita na existência da alma? Ele vai falar, acredito. Acredito porque a alma, depois que o corpo morre, ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o purgatório. A alma existe. Tá, então me prova. E aí então vem apenas a questão da fé. Não, eu acho que é a questão de fé. Então, o que a doutrina teve a oportunidade de trazer
para a humanidade, né, essa é não é apenas uma pretensão, mas é uma realidade, acessa quem quer. Mas foi exatamente demonstrar o resultado das pesquisas e de suas observações. Não apenas com Kardec, mas com vários outros pesquisadores do passado e do presente também. E continuarão, né, apresentando também novas teorias no futuro. Então nós temos hoje a questão das cirurgias espirituais, das psicografias, dos próprios efeitos, fenômenos de efeitos físicos, das aparições, tudo isso está presente na realidade da humanidade. O que a doutrina fez então foi condensar isso tudo, trazer isso, né, para um ponto comum e começar a fazer anotações mais precisas sobre essa realidade. Então, se aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, qual foi a causa, o que nós podemos tirar, aí já entra no campo filosófico, o que nós podemos tirar de consequências disso tudo. Então o princípio espiritual se afirma por seus efeitos, desde que sejam efeitos observáveis. A Ana colocou, será que existe em todo espírita o desejo de se relacionar diretamente com os espíritos? Nós temos médiums, Ana, que ficam apavorados de imaginar a presença dos espíritos. Então nós podemos dizer assim, que temos os espíritas práticos e os espíritas teóricos no que diz respeito a presenciar esses fenômenos, né? Tem aqueles que são espíritas que adoram ficar longe dos fenômenos, e tem aqueles espíritas que não se contentam se não presenciarem fenômenos, né? Entre eles estou eu aqui também. Então, nem todos gostariam, eles gostam da ideia, mas não se sentem à vontade para presenciar por medo, por falta de conhecimento, né? Cada um tem ali o seu motivo, a sua motivação, né? Então muitos espíritas não gostam de falar sobre morte, muitos espíritas não gostam de falar de fantasmas, como eu falei para vocês, médiums não querem ser médiums. Então é uma questão do impacto emocional que cada um vai sofrer em contato com o fenômeno mediúnico, né? Isso vai depender de cada um, mas todos eles estão de acordo que é uma realidade. O Brás colocou, todos depois que descobre que a mediunidade é uma missão, pesada casca fora desse desejo, né? É porque existe bastante também, né? E até mas o detalhe, Brás, como a gente já conversou sobre mediunidade, ela tem aqueles aspectos, né? Ou ela pode ser uma mediunidade provatória, uma mediunidade expiatória, uma mediunidade missionária. Então cada médium vivencia uma experiência muito particular no campo da mediunidade. Para quem vive, porque quando se fala em médium, nós não estamos falando de trabalhadores de casas espíritas. Nós estamos falando de pessoas que são médiums e que vivem suas experiências das mais variadas formas. Aquele indivíduo que é completamente descrente do mundo espiritual e de repente ele tem no seu campo mediúnico, né, na experiência mediúnica que ele vivencia, obsessões terríveis, aparições, medos. Nós falamos de médiums, então quando falamos de médiums, não falemos apenas de espíritas, falemos de pessoas que têm essa sensibilidade desenvolvida. Agora, então, quando nós temos aqueles que são missionários, que utilizam a mediunidade para o cumprimento de uma tarefa, aí precisa de disciplina, precisa de organização, precisa de entendimento. E nem todos são assim. Muitos médiums que chegam aqui num plano espiritual, num plano material, com missões de trabalho, e não falamos de uma missões de proporção Chico Xavier. Uma missão de você ser um médium passista numa casa espírita, de você ser médium psicógrafo numa casa espírita, qualquer coisa assim. Ou muitas vezes um médium de cura que não é espírita, como uma benzedeira, por exemplo. Então nós temos ali muitas missões, e a gente lembra sempre que nem sempre é algo puro, né? Ou você vem com uma missão, ou você vem com uma prova, ou você vem com uma expiação. Muitas vezes vem tudo junto. Ele vem com uma missão para poder testar o caráter dele e ao mesmo tempo como castigo por uma coisa que ele deixou de fazer. Castigo entre aspas, naturalmente. Então a gente lembra que mediunidade é realmente algo muito difícil das pessoas lidarem. Né? Para nós, principalmente que trabalhamos em contato com pessoas que buscam respostas, buscam informações, né? O caso do trabalho que a gente faz no espiritismo.net, quantas são as pessoas que não são espíritas e que escrevem pedindo explicações sobre experiências que vivenciaram. Em sonhos, ou em visões, ou em sentir isso diretamente.
Então, mediunidade é algo que é muito mais abrangente do que simplesmente pensarmos num trabalhador de uma casa espírita. A Ana colocou, né, essa relação com os espíritos me parece fundamental. Sim, tanto que o próprio espiritismo, todos os ensinamentos que chegam para nós, vêm do mundo espiritual, e não é porque é importante porque são os espíritos que trouxeram. É importante porque os espíritos estão mostrando aquilo que nós vamos encontrar. Então toda a nossa transformação moral, todas as experiências que nós vivemos aqui no mundo físico, terá consequência espiritual. E a doutrina espírita mostra para nós quais são essas consequências. Então se nós quisermos viver com elas ou não, é muito particular. Agora, o detalhe, nessa relação com os espíritos, Ana, não significa necessariamente que você ter contato com os espíritos diretamente vai te trazer uma convicção maior do que aquele que estuda os ensinamentos do espírito sem ter esse contato. Muitas vezes aqueles que estudam por livros têm dentro de si uma motivação muito maior do que aqueles que presenciam os fenômenos. Porque a gente lembra sempre que nós temos uma tendência, nós seres humanos, temos uma tendência a sermos naturalmente curiosos. Então muitas vezes você está na presença de um espírito satisfazendo a sua curiosidade, sem se preocupar com as consequências morais. E muitas vezes uma pessoa que está distante, preocupada em ler, preocupada em aprender, está muito mais motivada a se transformar. Então até mesmo a presença dos fenômenos, presenciarmos fenômenos, não significa para nós um melhor aproveitamento dos ensinamentos dos espíritos, por causa da nossa imaturidade para lidarmos com isso. Como eu comentei com vocês há um tempo atrás, né, a gente falava sobre vida extraterrestre, e eu comentei sobre um congresso que teve em Porto Alegre, coisa de 2, 3 semanas, onde nós tivemos ali vários estudos apresentados, né, e depoimentos também de pessoas que ou se interessam pelas manifestações de OVNIs ou de extraterrestres, como aqueles que presenciaram esses fenômenos. E aí eu trouxe para vocês aqui uma frase que um dos organizadores disse para nós, né, numa entrevista. Ele falou assim, que muitas pessoas se interessam em ver discos voadores. Já aqueles mais avançados se interessam pela mensagem que os discos voadores trazem para nós. Então olha a diferença de uma coisa para outra. E aí eu trouxe exatamente essa frase porque ela é muito, muito real para nós espíritas também. Muitos querem ver os espíritos. Outros desejam entender o que os espíritos querem dizer. E aí, se nós fizermos uma estatística, a gente vai perceber que aqueles que simplesmente querem presenciar os fenômenos fazem parte de um grupo muito maior do que aqueles que estão preocupados com a mensagem, com a filosofia. Então, dentro da doutrina é assim também. E a gente vê que a curiosidade que instiga as pessoas a conhecer esses fenômenos, ela é tão grande que a mídia mostra isso para nós. Os filmes de fantasmas, os filmes de mortos. Por que tem essa quantidade de filmes? É a lei da oferta e da procura. Quando você apresenta um filme de fantasmas, que agora está banalizado, né? Agora fantasma não troca de história, fantasma só troca de aparência. Porque eles já não têm mais o que falar sobre fantasmas. Todas as histórias são iguais. Aí depois eles saem de fantasma, aí são bonecos que são fantasmagóricos, depois aparece uma gosma que faz não sei o quê. Então eles começam agora com essas criatividades assim, só para poder... Pois é, mas e enche, viu, Miriam? Esse que é o pior. Não só é assim, como os cinemas lotam, né? Beleza. Então nós vemos assim que as pessoas gostam da sensação do medo, gostam de satisfazer a curiosidade. Mas a pergunta é, o que nós podemos tirar de proveito disso tudo? Então aquele grupo, que felizmente, né, pelo menos eu entendo que nós fazemos parte dele, aquele grupo de pessoas que desejam aprender com a mensagem dos espíritos e fazer com que essa mensagem se torne uma realidade na nossa vida prática, então esse grupo é muito pequeno. Lamentavelmente, né? Então deveria ser interessante nós nos relacionarmos com os espíritos e aprendermos com aquilo que eles têm para dizer. Mas não é o que as pessoas querem. O Gilson colocou, né, não raros sinto aromas, né, sempre agradáveis, sem fonte identificada. Algum significado? Nós temos muitas descrições também, Gilson, de sensibilidade mediúnica para o olfato.
temos pessoas que sentem odores, né, muito desagradáveis em ambientes que são carregados, assim, emocionalmente carregados, né, pessoas que sentem álcool, pessoas que sentem perfume, pessoas que sentem cheiro de carniça, né, que é um cheiro muito forte. Então isso depende do quê? Está relacionado, em alguns depoimentos que nós ouvimos, relacionado com o estado emocional ou com o ambiente onde a pessoa está. Então isso pode, sem dúvida nenhuma, ser uma sensibilidade mediúnica. Agora você pergunta assim, mas para que eu sinto isso? Para que já é outra história. Porque é a mesma coisa também, né? Você tem uma sensibilidade e você percebe, tá, mas o que você vai fazer com ela? Muitas vezes você não tem o que fazer, você tem apenas que conviver com ela. A Ana colocou, né? Será que algum estudante do Espiritismo não se move apenas por curiosidade ou pela vaidade de saber? Sem dúvida, a esmagadora maioria faz isso. É aquela arrogância de dizer assim, eu sou espírita, porque eu sei o mundo espiritual, eu conheço o mundo espiritual. Tá, mas o que você faz com o aprendizado? Quase nada. O Brás colocou, às vezes, né, um sensitivo atinge várias áreas. Né? Sim. Sim, mediunidade olfativa, né, Angelina? Porque a gente lembra assim que o nosso organismo ele é uma antena que capta sinais do ambiente à sua volta. E para isso nós temos os nossos sentidos tradicionais, né, os 5 sentidos, né, o olfato, tato, paladar, audição e visão. E a mediunidade, ela nos faz ter uma percepção que também atinge muito desses sentidos. Então a percepção da visão, que nós confundimos com a visão física, é uma forma de nós vermos o mundo espiritual. A audição também afeta o nosso cérebro, mas nos dá a impressão de ouvirmos alguma coisa. Você sentir o espírito tocar em você. É aquela questão de aproximação de campos vibratórios, de campos energéticos. Né? O paladar é a mesma coisa, também pessoas que relatam isso. Você está fazendo um trabalho e você começa a sentir um paladar estranho durante um trabalho mediúnico. Um gosto amargo, um gosto mais doce. E o olfato é a mesma coisa também. Então são sensibilidades que cada um apresenta e que o indivíduo percebe de um modo muito particular. Muito bem, deixa eu ver aqui só para a gente poder fechar então o nosso estudo de hoje. Então, de acordo com essa máxima, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, um aviso, comprovando por este fato um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode ocorrer a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, teremos de concluir que ele é movido por uma inteligência, a qual serve de instrumento para se manifestar. Então aqui ele já começa a falar sobre a presença dos espíritos das manifestações. Se você por acaso tem ali um objeto ou um fenômeno que te traz uma mensagem, obviamente ele denota uma inteligência. Como o objeto em si, por si mesmo, não pode ser inteligente, então existe uma inteligência fora do ambiente físico que transmite essa mensagem. Foi assim que Kardec começou a estudar as próprias mesas girantes. Ou, como preferimos na atualidade, esses brinquedos que se usam atualmente para nos comunicarmos com os espíritos. Copos, compassos, pêndulos, até lápis, né, que apareceu também, né? Aquele Charlie foi um desses casos, de pessoas que estavam brincando. Foi uma questão promocional. Aliás, é interessante a gente falar sobre isso, que aquilo foi divulgado na internet e virou febre, né? Até mesmo os jornais trataram desse assunto, de você colocar aquele lápis, colocar um sim e não. Aí as pessoas começaram a brincar, depois revelaram que aquilo fazia parte de uma promoção de um filme de terror que ia ser lançado no cinema. Mas para nós que somos espíritas, nós entendemos que basta que os espíritos tenham condições de se manifestar, que eles se manifestam. Não importa se é através de uma mesa, de uma cadeira, se é através de uma caneta, ou se é através de um lápis que está colocado para dizer sim ou não. Se você tem um médium que possibilita ao espírito a manifestação física, ele vai se manifestar. Porque na verdade não é o objeto que você põe em cima da mesa que vai chamar o espírito. É a intenção das pessoas presentes que vai fazer com que os espíritos se manifestem. Se você chama, eles vêm.
Simples assim. E virão aqueles, né, que estão mais afinizados com a intenção do grupo. Se é uma brincadeira, espíritos brincalhões. Se é um trabalho sério, espíritos sérios. Né, o Brás colocou, né, tentei bastante a TCI sem lograr êxito. Você sabe, Brás, que teve um estudo feito sobre transcomunicação instrumental, que falava que a transcomunicação nada mais é do que um fenômeno de efeito físico. Portanto, você precisa de um médium de efeito físico para poder proporcionar, para poder facilitar essa manifestação. Por que isso tudo? Porque o espírito ele está saindo do seu campo vibratório, interferindo no campo das energias. Para que ele tenha a possibilidade de mudar de um campo energético para outro, ele precisa de recursos fluídicos nesse caso. E como ele não dispõe de recursos próprios, ele depende de fluidos de alguém que doe. Então também a transcomunicação ela acontece por um fenômeno de efeito físico, embora seja ali no campo das frequências eletromagnéticas. E então para isso você precisa de alguém que propicie esse tipo de recurso. Então muitas vezes você não tem essa facilidade de se comunicar exatamente porque falta esse elemento essencial. Pelo menos esses estudos disseram isso, né, que eu acho que tem fundamento. Mas vai tentando que se consegue. Tenha fé. Para a gente fechar, pessoal, item número 2. Só um instantinho. Pronto. Não, continuando ainda, né? Pela mesma razão, a ninguém ocorreria atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Mais uma vez, pela mesma razão, a ninguém ocorreria atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se quando vivo o homem pensa, é porque há nele alguma coisa que não existe mais quando está morto. A diferença existente entre ele e o sino é que a inteligência que faz mover o sino está fora dele, enquanto que aquela que anima o corpo do homem está nele mesmo. Então aqui a gente viu que nesse primeiro item, Kardec se preocupou em trazer exatamente uma linha de raciocínio para entendermos que existe algo mais do que simplesmente a matéria. Ele só está argumentando aqui para nós, para mostrar exatamente isso. Se tem uma manifestação inteligente, existe uma inteligência ali próxima. Se for para uma matéria que não é orgânica, significa uma inteligência fora da matéria. Se é uma matéria orgânica, como é o caso do corpo físico, e nós conseguimos nos manifestar, é porque nós espíritos, estamos envolvidos por essa matéria e envolvendo também essa mesma matéria. Então é interessante a gente pensar assim, nós, quando falamos de nós, não somos nós que estamos olhando no espelho. Somos nós, espíritos, que estamos vendo o nosso corpo físico, não é no espelho o reflexo do nosso corpo físico. Então nós vamos continuar depois falando sobre o princípio espiritual, nessa parte da origem da gênese espiritual, para entendermos como tudo pode ter começado, porque Kardec também apresenta as suas teorias, falando sobre a evolução do espírito, mas inicialmente falando sobre a existência desse princípio. Então é isso, gente. Fechando por aqui esse nosso trabalho. Mais uma vez, então, voltando aos temas que nós estudamos, do capítulo 7 ao capítulo 10, se vocês tiverem oportunidade, assistam a esses documentários que falam sobre astronomia, que falam sobre o nosso planeta, que falam sobre o reino animal, até mesmo esses documentários de selvagens que nós vemos no Discovery, de vida selvagem, são instrutivos para nós, porque no mínimo mostra para nós os estágios primitivos da nossa evolução. Era aquilo que um princípio espiritual, daquela forma que um princípio espiritual vivia, de acordo com o ambiente, com a sua evolução, com os seus instintos, e através do processo de evolução, ele chegou à condição nominal. E aí a gente entra depois numa outra dúvida, né? Como é que o espírito de um leão se transforma num espírito de um adulto? Será que é aquele espírito de leão que se transformou num espírito de um adulto? Ou aquele espírito do leão passou por um processo de transformação, agregando outros elementos que nós não compreendemos para se transformar naquilo? E lamentavelmente nós não temos respostas para isso ainda. Mas o fato de entendermos a existência do espírito, desse princípio espiritual, já é para nós uma grande conquista. Tá, então nós fechamos por aqui o nosso estudo de hoje, lembrando que aquilo que nós estudamos, isso, item número 2,
aquilo que nós estudamos nesses capítulos anteriores, já desmontou para nós qualquer dúvida que nós tínhamos com relação à Gênese bíblica. Né? Aquela parte da criação do mundo, da vontade de Deus, que Deus fez, que Deus achou bom, que tudo mais. Nós já não temos mais dúvidas quanto a isso. Não tínhamos, né? Agora então nós fundamentamos mais ainda o nosso pensamento relacionado com a visão da nossa ciência, que traz para nós uma explicação mais coerente com a formação aqui do nosso universo, do nosso mundo e a própria origem da vida, que ainda temos muito para descobrir, mas com calma a gente vai alcançando lá. Quando se fala sobre a origem do universo, a teoria mais palpável para nós é o Big Bang. Mas ainda assim nos perguntamos, será que começou dessa forma mesmo? E se começou, o que fez com que começasse? E a mesma coisa a origem da vida. Temos as nossas teorias, mas como entendemos exatamente como as coisas aconteceram? Temos uma grande dificuldade ainda nesse momento de alcançarmos essas explicações. Mas se não for nessa encarnação, na outra, a gente vai chegando até lá. Não temos dúvida. Né? Todos temos, né, Spock?